Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma Estação IFB, o podcast do Instituto Federal de Brasília. O meu nome é Douglas Vilaça e vou começar fazendo minha audiodescrição, que é uma das ações aqui que nós temos para garantir a acessibilidade a todos que estão nos assistindo. Eu sou moreno, tenho cabelos curtos, uso uma barba curta, estou com uma camisa preta e aqui no nosso estúdio com um cenário com gravuras que remetem ao IFB e a Brasília também. E hoje vamos receber a professora Letícia Jensen, que é professora do IFB Campus Riacho Fundo, que vai conversar aqui com a gente um pouco sobre as dicas da redação. A gente vê escrever como uma arte, é prazeroso, é bom escrever e se expressar, mas aí, no momento da redação, surgem aquelas inseguranças, aqueles medos. Então, hoje, nós vamos ter as dicas com a professora para que vocês possam se sentir mais fortalecidos e fortalecidas em terem uma redação nota 1000. Professora, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que se apresentasse. Eu Tá que bom? agradeço o convite, Douglas. É um prazer estar aqui com vocês, também fazendo minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, loira, de cabelos curtos, tenho estatura mediana, sou de meia idade, não sou mais muito jovem, e olhos azuis. Estou vestindo uma blusa cor creme com alguns traços aqui coloridos verde e preto. Acho que é isso. Estou aqui à disposição para Muito bem conversar. identificada a todos que estão nos acompanhando. Bom, nós estamos em Brasília, as pessoas remetem muito nossa cidade a concursos e tudo, mas a gente sabe que também a redação são dos elementos, por exemplo, para fazer vestibular, né, que aí as pessoas participam do Enem. Inclusive o Enem é uma das portas de entrada para que as pessoas façam cursos aqui no FB, no caso dos cursos superiores. E a gente ouve relatos, vou chamar de Letícia, Letícia, de que na hora da prova as pessoas ficam às vezes nervosas, inseguras e não conseguem avançar na redação. Como a gente, né? Como a pessoa se prepara mentalmente para vencer esses medos, vencer essa insegurança e ter um resultado muito bom numa redação nesses momentos de um concurso, um Enem? Eu acho que a gente pode abordar esse medo aí, né, que trava, que bloqueia, né, a nossa produção escrita por duas perspectivas, né? Uma questão emocional mesmo, né, que está envolvida ali. Da gente tem toda uma questão da pressão, né, especialmente no que diz respeito aí às provas, né, de concurso, de seleções. Então tem uma pressão muito grande, tanto da família, dos professores, da escola, da sociedade, e uma pressão interna mesmo, né, da gente também querer, né, superar aquela etapa. Né? Isso é uma coisa que às vezes nos deixa muito ansiosos, né, diante daquela situação. E eu prefiro pensar assim, que as pessoas colocam, né, fazem um drama assim, de, meu Deus, se eu não passar nessa prova, né, meu mundo acaba. E não, gente, especialmente para os estudantes, né, que são aí jovens, então, né, começando aí a sua trajetória, a sua carreira, tirem esse peso das costas, né? Eu acho que isso é que causa esse sofrimento, né? A gente imaginar que você está ali, é um pontinho na sua trajetória de vida, né? Então, assim, se não for aquele momento, você com certeza terá inúmeras outras oportunidades, né? É não Então, desistir, né? não considerar aquilo como um ponto de chegada, né? A gente, na verdade, ali é o início de muita coisa. Então, assim, meu filho mesmo, eu acho engraçado, porque quando ele estava nessa fase também, ele tinha essa sensação de que, se ele não passasse, ele estaria perdendo o tempo da vida dele. Não, gente, a gente perde tempo com outras coisas, não com isso, né? Não, a gente perde tempo quando a gente faz escolhas erradas, quando a gente trata mal as pessoas, né? Eu acho que são outras coisas que a gente tem que se preocupar.
ali, se você tirar um pouco desse peso, né, você consegue deixar fluir, né, a sua escrita também isso vai se refletir na sua escrita, né, porque senão você está ali e vai dar um branco, né, as ideias vão sumir. E aí outro aspecto nessa questão assim também que mexe muito com o emocional é a autocrítica, né? O aluno muitas vezes acha que tudo que ele escreve não está bom, né? Que não serve, que não é bom o suficiente, fica se comparando com outros, né? E no que diz respeito a isso, né? São coisas que você pode trabalhar Uhum. para melhorar, né? Você falou aí no início da sua fala que a escrita é uma arte, né? Eu acho que eu adoro escrever e É, assim, assim como a leitura faz viajar, quando eu escrevo eu viajo, então para mim é uma arte também. sim, nesse sentido, mas se você ouvir, muitos artistas falam que a maior parte do trabalho de produção artística não é a inspiração, é a transpiração, né? Qual a diferença? Então, o que eles querem dizer isso é que tem todo um trabalho ali, né, de treino mesmo, Ah, né, sim. de persistência, né? Uhum. Tudo que a gente faz, que a gente começa a fazer algo novo, a gente tem que treinar. Para você aprender a andar de bicicleta, você não sai andando na primeira vez, né? Uhum. Você tem que tenta uma vez, tenta outra, rala o joelho na primeira, né? Desequilibra na segunda, até que você consegue sair andando. Mesma coisa para você tocar um instrumento musical, né? Uhum. Ninguém sai tocando violão de primeira, né? Você tem que estudar, você tem que treinar, você tem que conhecer também, né, o seu estilo. Então, são coisas que se constroem com o tempo e com dedicação. Uhum. Mesma coisa para a escrita. Para você poder produzir boas redações, você tem que se dedicar a escrever de fato, né? Colocar a mão na massa, né? E um trabalho de burilamento, né, das redações é justamente você fazer seus rascunhos, né, e revisar aquilo que você escreveu. Muitas vezes o aluno pega, escreve, já entrega para o professor meio que Uhum. querendo se livrar daquilo, né? Leia o que você escreveu. Você é o principal, o primeiro avaliador, né, daquilo que você escreve, né? E faça, né, ali as correções que Uhum. aparecerem, que podem ser melhoradas. E sim, de fato, perder o medo do julgamento alheio, né? É importantíssimo a gente ter leitores, né, dos Uhum. nossos textos, mas não só escrever imaginando que eu vou entregar para um professor corrigir. Imagine que você está escrevendo para um colega, um parceiro seu, né? Como que esse leitor receberia seu texto, né? Crie um leitor, né, na sua cabeça que estaria recebendo aquele seu texto, né? Uhum. Então, são coisas que ajudam a fluir, eu acredito que ajudam a fluir um pouco mais a escrita, porque cada nova redação que você fizer, você vai burilando e vai melhorando aspectos que na anterior você. Isso acaba forjando mais a confiança, né? Com Que é certeza. um desses pontos que a gente estava falando que logo de início, de Segurança de você cria uma naturalidade, vai criando uma naturalidade nos movimentos, uhum. né? Como eu estava falando, para você andar de bicicleta, para você tocar um instrumento, para você dirigir um carro, no início você tem que pensar em tudo que você está fazendo, onde que eu ponho o Uhum. pé, onde que eu ponho a mão, né? E depois isso se automatiza. Sim. Então, com certeza, a produção vai fluindo de uma forma mais natural, né? E você, Uhum. em vez de pensar tanto é, no como fazer, porque Uhum. você já automatizou, né? A ordem, né? Como que eu tenho que colocar os elementos na frase, vírgula, ponto, não sei o quê. Então, isso é um primeiro aspecto que você vai melhorando, mais geral. E aí você consegue focar mais no conteúdo, no que você vai escrever, né? Que aquilo ali já você automatizou, não é mais um Uhum. problema. E aí você consegue, então, se dedicar a como, então, melhorar os meus argumentos, o que eu vou falar, né? Quando você me falou da autocrítica, eu até fiquei pensando, porque assim, quando sai o resultado do Enem, sempre tem aqueles casos. A redação nota 1000, né? E aí eu não sei em que nível. Algumas pessoas devem se sentir motivadas, outras devem se sentir talvez pressionadas, falar, meu, eu não tirei nota 1000.
Mas eu acho que quando se participa de uma seleção dessas, é de colocar o melhor ali para fazer uma boa redação, né? O nota 1000 é uma consequência, né? E você já até falou algumas dicas, assim, de escrever mais, né? Alguns pontos desses. Eu recordo de ouvir que diziam assim, para a gente escrever bem, uma das dicas é a gente ler mais, né? Que eu acho que você ganha elementos, você ganha vocabulário, que isso enriquece muito o texto. Você poderia destacar, assim, pontuar para a gente algumas dicas que vão, assim, algumas estratégias que quem vai se preparar, por exemplo, acho que esse mês, em agosto, vai ter o Enem está conhecido como Enem dos concursos. Quem vai participar desse Enem dos concursos? Quais estratégias essa pessoa poderia adotar para ter uma boa redação? Uhum. Eu concordo com você, eu acho que a leitura é sim uma questão que não pode ser negligenciada, assim, da mesma forma como a pessoa tem que praticar a escrita para aprimorar, ela também deve procurar ampliar o seu, as suas fontes de leitura, né? É difícil a gente falar hoje assim. Eu acho que a gente está o tempo todo imerso na leitura, né? Você pega o celular, você está lendo ali o WhatsApp, você está lendo uma rede social que Uhum, você abre, você está o tempo todo se deparando com leitura, né? Mas é uma leitura mais qualificada, vamos dizer assim, no sentido de você ler fontes que tiveram um trabalho profissional ali por trás, né? De revisão de uhum, texto, né? Um, um livro, um artigo científico, né? Um jornal de grande circulação, você vai estar lendo um texto teve um trabalho de elaboração mais cuidadoso, onde você vai poder, não só no que você falou de respeito ao vocabulário, de ampliar o uhum, seu vocabulário, que sim, é uma consequência natural, né? A gente aprende muito por imitação, né? sim. Também, então a gente vai, é, a gente acaba também imitando um pouco o estilo, né, das leituras que a gente faz, os autores que a gente lê, a gente acaba Uhum, também incorporando isso na nossa escrita. Então, se você lê bons autores, bons textos, isso também, de forma natural, vai se refletir no seu texto, né, vai construir a sua identidade enquanto autor, né. Então, são aspectos que eu acho que a leitura é algo incontornável para quem quer não só pensando em concursos, na uhum. redação para concurso, mas para a vida, né, profissional que a pessoa vai ter para poder escrever bem em qualquer tipo de gênero, qualquer situação. Agora, assim, para a gente pensar em uma estratégia mais objetiva, né, pensando Eu tô lá com a no, redação. no Cheguei. Enem, né, a gente tem o Enem dos concursos, né, o Aham. concurso do CNU. Aí a gente tem duas diferenças, né? Uma que são os cargos de nível superior, outros cargos de nível médio, né? Nos cargos de nível superior, a prova não vai ser exatamente desenvolver uma redação, mas é uma questão dissertativa. Você vai ter Uhum. que responder sobre determinada questão mais conceitual daquela área, né? Então, é um outro material, né? No caso de quem vai fazer o concurso para os cargos de nível médio, aí já é uma redação que se aproxima bastante do formato da redação do Enem, né? Uhum. Inclusive, eu falo para os meus alunos que a redação do Enem, ela é uma preparação para quem vai também entrar no mundo acadêmico, né? Porque os gêneros acadêmicos que a gente produz ao longo do nosso percurso, né, Uhum. universitário, eles estão o tempo todo acionando os mesmos mecanismos que a gente utiliza para produzir a redação do Enem, que são o quê? Né? Capacidade de argumentação, né? De coesão, coerência, enfim. Uhum. Contextualizar, né? Então, não é uma coisa que se encerra ali. Você já está desde né, do ensino fundamental, ensino médio, treinando para algo que vai te fazer poder vencer a trajetória acadêmica também Aham. de forma mais confortável, né? Mas em relação a
para você escrever uma boa redação no Enem, eu acho que uma questão essencial é você ter um planejamento prévio, né? Uhum. Do que você vai, como você vai estruturar seu texto, o que você vai colocar, né? O que eles chamam na cartilha do participante do Enem, né? Tem uma cartilha só sobre redação, eu acho que vale a pena quem quiser procurar e ler, porque lá Deve estar lá no site do INEP, né? Que Sim, é onde estão sim. os espaços das informações do Enem. Exatamente. E ali ela é muito rica, porque ela realmente dá todas as orientações detalhadas. E uma coisa que eles destacam bastante é essa questão que eles chamam de projeto de texto. Quando você lê uma redação pronta, fica evidente se aquela redação teve um projeto de texto ou não, né? Muitas vezes é aquela redação que traz argumentos de um lado, de outro, e às vezes até contraditórios, né? Você vê que a pessoa ficou ali naquele primeiro momento, que é a tal da tempestade de ideias, né, que a gente tem, né? Que você começa a buscar, né? Tudo que está relacionado, que vem à cabeça relacionado ao tema. Então, se você não tem essa organização prévia, o seu texto também vai refletir uma tempestade de ideias, né? E não uma redação propriamente dita, né? E aí, no que diz respeito ao projeto de texto, existem várias estratégias, né? Muitas dicas na internet sobre isso, né? Tem gente que fala, faz um mapa mental. Então, são estratégias úteis, mas que às vezes ainda assim ficam muito abstratas, né? Para o aluno ter mais segurança, né? De colocar as ideias no papel. Uma metodologia que eu desenvolvi, digamos assim, mas é emprestada da área de planejamento. Sim. Não sei se você já ouviu falar, eu apresentei para os meus alunos outro dia, que eu chamo de a árvore de problemas. Já ouviu falar? Então, assim, você tem ali a estrutura de uma árvore, né? Então, você tem o tema da redação, que geralmente é um desafio relacionado a uma questão social, né? Um problema social ali que está impactando negativamente, né? A sociedade como um todo, ou algum grupo específico, né? Então, você tem ali um problema. E aí, na árvore, você tem as raízes, seriam as causas, né? As possíveis causas daquele problema. Você poderia fazer esse exercício de tentar identificar, eu tenho esse problema, então, quais são as causas? Não vou esgotar todas as causas ali, mas pelo menos uma, duas, três causas diferentes para a gente pensar. E os galhos da árvore são as consequências, né? Então, assim, cada causa, ela vai ter uma consequência naquele problema. Então, as coisas estão interligadas. Se você consegue distribuir as suas ideias, seus pensamentos, puxando esses elementos, né? E estabelecer essa relação, você já tem, para começo de conversa, a sua tese, que você tem que desenvolver na introdução, né? Na redação, a gente tem lá a introdução, desenvolvimento e conclusão. Que é a divisão, né? E aí, no Enem, geralmente, se pede, né, que você, então, na introdução, você apresenta ali a sua tese, ou seja, no seu entendimento, no seu ponto de vista, né, você tem aquele problema, né, você pode contextualizar brevemente aquele problema, como você visualiza ele, e quais são as causas desse problema. Então, você aponta, você sinaliza. As causas são essas e essas. Essa e essa. Isso na introdução. Na introdução. E aí, no desenvolvimento, você vai poder, nos parágrafos seguintes, desenvolver, então, detalhadamente, né, cada uma dessas causas que você apontou, com as respectivas consequências. Né? Eu tenho essa causa que leva a isso, isso, isso. Eu tenho essa outra causa que leva a isso, isso, isso. Então, por exemplo, pode ser a falta de investimentos, né, do governo, né, que leva a não ter determinada disponibilidade, né, de alguma coisa, a falta de conscientização da população a respeito daquele problema, enfim, e várias outras causas que você poderia elencar, dependendo do tema colocado ali, né. E aí eu tenho a causa, eu tenho a consequência, e na conclusão, na redação do Enem, você geralmente tem que apresentar uma proposta de intervenção, né? Ou seja, uma proposta de solução para aquele problema. Né? Se eu tenho bem claro na minha mente quais são as causas, né? E eu coloquei ali,
escolhi para colocar na minha redação uma ou duas causas, eu consigo imaginar uma possível solução para combater aquela causa. Então, eu tenho ao lado da minha árvore de problemas, eu tenho a minha árvore de soluções. Eu coloco as duas lado a lado. Então, para solucionar aquele problema, eu tenho que definir uma solução prática, factível, né, palpável, uma ação prática que eu tenho que executar para resolver aquela causa que era a raiz do meu problema. Então, eu consigo direcionar, né, minha proposta de solução, ela tem que estar relacionada ao que veio antes na minha redação. Eu não posso falar que o problema era a falta de recursos e propor uma solução que é fazer campanhas. Uma coisa não casa com a outra. Então, eu tenho que, né, a partir da minha causa, pensar numa solução, detalhando quem é que vai realizar aquilo, né? Se é o governo, se é a sociedade, se é uma organização civil, enfim. E ali também, na minha árvore de soluções, os galhos, então, são os benefícios que aquela minha solução poderia trazer se ela fosse aplicada. E aí eu consigo fechar toda a linha de raciocínio que a minha redação tem que apresentar. Eu poderia ter várias outras metodologias, várias outras estratégias, mas eu acho que é uma forma interessante de você visualizar o problema, né, e conseguir encaixar cada elemento, né, na sua apresentação correta da redação. Né? Você foi falando, eu até tomo a liberdade de poder fazer uma referência aqui que veio na minha mente. Você criou essa estrutura que eu acho que é muito boa, porque visualmente você vai conseguindo fazer essas conexões. Exato. Que às vezes o que o aluno tem dificuldade de fazer. Porque às vezes são tantos pensamentos, né, tantas referências, que na hora que você vai colocar num papel, você começa falando de A, vem para B, depois vai lá em Z. Então, quando você tem isso daqui, você vai seguindo um fluxo, um caminho. E aí, como você falou em árvore, eu fico imaginando qual o fruto dessa árvore? Uma boa redação, uma redação clara, coesa. E veja só, né, como eu falei, essa é uma metodologia que é utilizada aí, né, para quem trabalha na área de planejamento. Então, qualquer empresa, seja ela pública ou privada, e mesmo, né, governo, na elaboração de políticas públicas, né, eles fazem esse exercício, né, mental de chama a equipe, vem cá, nós estamos com um problema aqui que a gente tem que desenvolver uma política pública, né, mas nós temos que entender primeiro o quê? As causas, né, o que está causando isso, para a gente poder atacar com a nossa política pública aquela causa, né? Então é esse mesmo raciocínio. Quem se prepara bem para a redação do Enem se prepara bem para qualquer cargo público, porque com certeza vai estar se deparando com esse tipo de situação também no dia a dia de trabalho. Eu adorei a referência da árvore, porque faz total sentido, e eu acho que, porque a gente estava falando, por exemplo, do Enem, né? No momento de prova, a gente vai estar tenso, às vezes está cansado, enfim, são muitas coisas acontecendo naquele momento. Então, você ter um recurso desse que ajude a lembrar é maravilhoso, porque como é que eu vou dizer? Da concretude, né? É como se fosse, enxame de ideias. É como se fosse, o pessoal fala dos macetes, né? São os macetes. O macete é lembrar da árvore. Tem gente que tem os mnemônicos e tudo. É um recurso que você tem ali, que acho que mentalmente eu não sou doutor na área, né, essas formas de ativar alguns pensamentos, raciocínios, mas na hora que você está ali na prova, você lembrar da árvore, pronto, você lembrou de uma palavra, a árvore dos problemas, depois vai para soluções, parece que o mundo se abriu de novo em relação à proposta de uma redação, e todo esse arranjo que vem, o esqueleto vem, e aí com isso a pessoa consegue desenvolver. Adorei eu acho a metodologia. Que é nesse sentido mesmo, assim, eu acho que ajuda a orientar a escrita. Claro que não resolve tudo, né? Sim. Mas para quem fica, né, naquele pânico, né, de como que eu vou organizar as ideias, acho que ajuda bastante. Eu gostei. Essa é uma boa estratégia, fica aí para vocês. Lembrem sempre da árvore para colherem o fruto de uma boa redação. Ficou poético isso. Ficou? Bom,
a gente chegou, está caminhando, né? Vencemos o medo, agora fomos para as estratégias, mas tem uma coisa que as pessoas, os candidatos não conseguem controlar, o tema da redação. E eu acho que isso também deve gerar muita insegurança, né? Porque como se preparar para uma coisa que você não sabe? Você consegue se preparar com essas técnicas, estratégias e tudo. Eu já ouvi dizer que tem pessoas que, sei lá, levam quase para uma coisa mística, de que vai acertar o tema da redação. Uma bola de Outras, cristal. vai tirar nas cartas. Outras conseguem ter uma percepção por conta de um perfil de banca, isso para concurso. Você consegue dar uma ajuda assim para gente, mesmo que não possa cravar, mas algum direcionamento que a gente consiga ter alguma forma de calcular o tema de uma redação, por exemplo, de um Enem? No caso do Enem, geralmente, né, pelo menos o que a gente tem visto aí nos últimos anos, é que o tema da redação ele sempre se debruça sobre um problema social, né? Uhum. Mas problema social não falta, né? É. Então não ajuda muito a gente pensar assim, né? E claro que não vai ser um problema social tão amplo, né, que até dificulte você conseguir delimitar, né, a sua redação. Geralmente ele traz ali algum aspecto mais específico, algo que afeta uma população em especial que está sendo marginalizada. Mas para a gente ter uma certa previsão, né, do que vai cair para o aluno poder também se preparar, né, em relação a esses temas, se manter atualizado, né? Tem aquela questão, né, da gente tá sempre buscando informação, como a gente falou, né, de buscar fontes confiáveis. Uhum. Então, não se pautar apenas por notícias, né, que você viu ali nas redes sociais, no WhatsApp. Abre mesmo um site de um jornal, lê o que está se passando na vida do Em país, mais né? de um jornal também, às vezes, né? Sim, para você ver diferentes abordagens, Uhum. né? Procura ler artigos de opinião sobre aquele assunto, né? De especialistas. Todo grande jornal tem, né? Convida, tem em seu corpo ali especialistas, né? Especialistas em Os política, colunistas especialistas em ali. economia, os colunistas que aí eles desenvolvem com mais profundidade, né? Alguma notícia, alguma situação que está ocorrendo. Então é bom a gente ler esse tipo de material e, por exemplo, saber o que está se passando no Congresso Nacional, quais são as Uhum. grandes discussões que estão causando mais polêmica, né? Por exemplo, o tema do ano passado, né, que foi a questão da invisibilização do trabalho de cuidado da mulher, né? Uhum. É algo que estava já sendo discutido há vários anos no Congresso, né? Tinha um projeto de lei em 2019, depois outro projeto de lei em 2022, né? Tá agora culminando aí, finalmente parece que vamos ter alguma coisa nesse sentido. Então era algo que estava acontecendo ali, o site, o Senado, eles mantêm, por exemplo, o portal do E-Cidadania, Uhum. que tem audiências públicas lá. Amanhã, inclusive, vai ter uma audiência pública bem interessante sobre essa questão climática, né, que é outro Uhum. problema, né? A gente teve aí, então, por exemplo, fatos relevantes que aconteceram no nosso ano, né? A gente teve aí a questão do Rio Grande do Sul, né, com as Sim. inundações, tem tudo a ver com a questão climática, né? Então, o Brasil inteiro mobilizado, né? Como prevenir grandes tragédias climáticas, né? Uhum. Então, poderia ser um possível tema do Enem. E aí você participar de uma audiência pública, onde especialistas vão estar ali falando sobre o tema, né? É interessante para você enriquecer, né, a sua perspectiva, o seu conhecimento sobre aquele tema. E assim, outras questões que eventualmente podem estar sendo discutidas aí politicamente. Tivemos agora a Olimpíada, né, e Uhum. uma coisa que foi bastante discutida também na mídia, essa questão, né, das atletas negras, né, mulheres negras, Sim, né, esse protagonismo, e né? nós ficamos conhecendo aí todas as dificuldades que elas atravessaram ao longo da vida, né, para poder perseguir esse objetivo de estar ali, né, no pódio, né, Uhum. e
precisa ser tão difícil assim para essas pessoas, né, poderem se dedicar ao esporte. Sim. É uma que deixou de, né, de às vezes comprar alguma coisa para poder ir treinar, para poder comprar a passagem para poder ir treinar. Então é uma mobilização individual, né, sobre-humana, Uhum. sendo que o Estado poderia estar provendo, né, Sim. muitos desses recursos para facilitar, né, Uhum. a participação dessas pessoas no esporte. Então, eu acho que é também aí um tema que poderia ser explorado. Mas então veja como que a partir de fatos comuns, a Olimpíada, o comum, corriqueiro, de 4 Uhum. anos tem, mas ali dentro daquilo ali, o que chamou, Tira né, um um pedaço aspecto, né, dali, um aspecto. que provocou uma discussão mais profunda, né? A gente Uhum. ficar de olho nesse tipo de coisa sinaliza para a gente possíveis temas que podem aparecer no Uhum. Enem, né? Então, a gente se antecipar e se manter informado sobre esses temas vai facilitar muito na hora de elaborar a nossa redação. Eu percebo que acaba esses temas assim, de redação sendo uma resposta, ou uma resposta e um convite. Porque às vezes a gente pode ter visto alguma coisa, por exemplo, essa questão que você trouxe sobre a participação de atletas, né, nos Jogos Olímpicos, e aí tem vários desdobramentos que podem ser tratados. Questão de patrocínio, Uhum. questão de gênero, raça, enfim, e tantos outros. E aí, às vezes, as pessoas que consumiram aquela informação naquele período não teve esse aprofundamento, e lá na hora da redação, ela é incentivada a refletir um pouco mais sobre isso. Né? Então, talvez, posso estar errado, mas acho que quando vai ter esses temas e você vai se preparar, é tentar pensar o que aconteceu, como você falou, o Congresso está conversando sobre determinado assunto. Abre ali, liga a televisão no jornal, vê o que falou sobre o Senado nos últimos dias, ou vai próprio na TV Senado, né, que tem esse canal próprio da instituição, e busca ver o que está sendo falado e ouse pensar além, né? Que eu acho que isso deve ser um A fator que curiosidade, né? Aí a é, gente tem que estimular a curiosidade, né? Ir além, buscar investigar mais, né, esses temas, conhecer mais. Eu acho que a curiosidade move muito, uhum. né, o aprendizado, com certeza. Bom, eu trouxe aqui uma percepção dentro da reflexão que é permitida pelos temas de redação. E aqui no IFB nós temos um concurso de redação, que é um projeto maravilhoso, nós temos histórias incríveis, inclusive gostaria que você pudesse, eu vou te pedir para falar um pouco sobre, mas você pudesse falar um pouco da experiência que você já teve envolvendo dentro do concurso de redação, mas pensando nessa reflexão, né? Esse ano, essa edição, tem aqui o tema qual o papel da educação na erradicação da violência de gênero? Quando nós temos um tema como este, além de uma resposta, como eu falei, né, o que se espera de reflexão dentro da instituição, que eu acho que é uma coisa que acaba sendo de dentro para fora, que a gente começa a refletir aqui, as pessoas começam a ter uma mudança de comportamento dentro da sua comunidade, isso vai aumentando, e a gente tem uma expectativa de que a gente futuramente não precise trazer de novo essa reflexão, mas sim, talvez, dados positivos de que a gente venceu essa problemática. Mas qual é a importância, né, desse tema para essa construção? E também que você pudesse falar um pouco dessa sua experiência que já teve com, né, algum relato desse concurso de redação, para que as pessoas conheçam mais sobre ele. Uhum. Eu sou entusiasta desse tipo de iniciativa, né? Uhum. O concurso de redação, especialmente, né, ele tem um duplo papel ali, né, de, por um lado, estimular a escrita dos alunos, né, que se veem incentivados pelo concurso, e outro também de permitir o debate, né, sobre questões aí que estão sendo muito bem escolhidas, né, pela comissão organizadora aí dos concursos do IFB, né, questões que são prementes na nossa sociedade e que a escola não pode se furtar a discutir. Né? Uhum. É uma forma
gostosa da gente trazer esse tema, né, para debate, aproveitar o ensejo para debater o tema com os alunos em sala de aula. Eu até observei que no edital desse ano, né, foram incluídas ali várias referências, né, sobre o tema, para os alunos poderem pesquisar, conhecer, se aprofundar mais, né, para qualificar também a escrita das suas produções, né. Então, tem desde obras literárias até informações, né, de site. Eu acho que são informações muito ricas, as fontes ali foram muito bem escolhidas e dão uma ideia da diversidade que é o problema, né? A questão da violência de gênero, né? A gente todo dia vê no noticiário, né, notícias de violência, de feminicídio, né? Inclusive, né, recentemente, questões envolvendo aí violência, abuso escolar dentro das próprias escolas, né? Infelizmente acontece com mais frequência do que a gente gostaria. Então, a gente não pode silenciar em relação a isso, né? A gente tem que... E aí o concurso de redação também está ajudando a dar visibilidade ao problema, né? A gente não pode calar. E tem mesmo que trazer o debate, conversar e conscientizar também, né? Tanto a comunidade escolar como um todo, incluindo as famílias, né? Acho que a gente tem que aproveitar esses momentos de provocação, né? E debater a questão para a gente, como você falou, né? Poder chegar num momento de superar esse tipo de situação, né? Gostaríamos de não ter mais que tratar desse tema nas redações, porque ele não existe mais, né? A gente sabe que é um processo, que é lento, então é bom que desde cedo os alunos estejam sendo instigados a pensar e a refletir sobre isso e se posicionar, né? Nós temos aí as duas categorias, né? Tanto na prosa, né? Que é bem ampla, né? Você pode ali tanto escrever textos ficcionais quanto não ficcionais, né? Então, dá para usar e abusar da criatividade, você pode criar um conto, né? Então, você não precisa partir ali de situações reais, você pode criar, né, personagens, etc. É bem interessante, que é uma forma também delicada, às vezes, de você trabalhar temas espinhosos, né? E a categoria verso também, né? Eu acho que poemas também são uma forma muito pungente de você também poder tratar de certos temas de forma criativa e mais leve, né? Claro, depende do poema, né? Mas eu acho muito bom os alunos, inclusive, né? Eu estava vendo, podem participar nas duas categorias. Você pode se inscrever numa e se inscrever na outra também. Então, quem tem essa vontade aí de participar e quer se desafiar também, desenvolto né? nos dois, né? Nas duas categorias, aproveita a oportunidade. E, assim, eu tive uma experiência maravilhosa no ano passado, né? A gente teve ali, o tema da redação era sobre a educação antirracista, né? Agora eu não vou lembrar exatamente a frase inteira, né? E eu, instigada pelo tema da redação, eu levei, né, para a sala de aula, contei para eles, né, que estava tendo, as inscrições estavam abertas e a gente conversou, né, debateu a questão, eu trouxe um vídeo para a gente assistir, a gente debateu um pouquinho. Na época a gente estava tendo aula sobre figuras de linguagem, então tudo a ver ali, né, também com produção textual. E fizemos uma atividade, né, de produção espontânea, né, textual, envolvendo palavras relacionadas à temática da redação. Eu selecionei palavras, sorteei entre eles, e eles tinham que produzir um texto usando aquelas palavras e usando as figuras de linguagem que eles tinham aprendido. Um bom desafio. Então foi um desafio ali divertido para fazer em sala. Mas foi sem pretensão, assim, foi só para a gente mesmo mexer um pouquinho, né? E na hora eu não senti, né, muita vontade deles de participar, ninguém se manifestou, né, do concurso.
E aí, na semana seguinte, veio uma aluna me procurar antes da aula. Professora, gostaria de me inscrever. Eu escrevi aqui um texto, né? E me pediu para olhar. E foi assim, era um texto emocionante, assim, era um relato pessoal. Ela é uma aluna já de mais idade, negra, ou seja, né, com certeza o tema tocou, né, ela diretamente. E ela escreveu falando sobre as dificuldades que ela teve, né, em idade escolar, né, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, de situações duras de racismo que ela sofreu e que a desestimularam a continuar nos estudos, né? E aí só depois de muito tempo ela está retornando, né, para terminar ali os estudos no ensino médio. E ela foi premiada com o segundo lugar no concurso. A gente, né, conseguiu que ela se inscrevesse. E pelos relatos que nos disseram, assim, os avaliadores também ficaram muito emocionados com o texto dela. Foi um texto muito verdadeiro, né? Saiu do fundo do coração dela, com certeza. E é engraçado que eu observei assim uma mudança radical, não só, claro, a felicidade de ganhar o prêmio, etc. e tal, mas isso mudou totalmente, não só a autoestima dela, né, a sensação dela de pertencimento àquele espaço escolar que tinha sido destruído, né, quando ela era nova. Ela recuperou aquele sentimento de pertencimento, que é muito importante para que o aluno permaneça, né? A gente tem muito problema com evasão, né? Muita desistência, especialmente no ProEja, os alunos desistem no meio do caminho, porque, né, tem diferentes dificuldades. Então, isso colabora para que o aluno persista. Mas não só no aspecto pessoal, isso também produziu uma mudança na inter-relação ali nos alunos da turma, né? Foi uma experiência coletiva, eu diria, né? E todos se sentiram premiados, né, com a vitória dela. Todos viram que eles também, se eles tivessem escrito, não escreveram, mas se eles tivessem escrito um texto, talvez, né, eles também pudessem ter sido premiados. Então, assim, eu senti que houve ali um ganho muito grande por esse aspecto, né, da interação deles, que mudou. Eles viraram grandes amigos, né? Começaram assim, a se observar muito mais um ao outro. Então, tinha a turminha, a parte mais jovem da turma, né, que eram mais adolescentes, né? Tiveram também essa identificação com ela. Eles participam de batalha de rima, essas coisas, convidaram ela para ir lá participar, falar da experiência dela. Então, foi uma construção de laços para muito além do que se esperaria, né? A participação dela foi um agente transformador também, né? Totalmente, totalmente. E eles estão lá juntos, firmes até hoje. Vão tentar, sim, com certeza. Letícia, é muito gratificante quando a gente sabe desse tipo de relato, porque nossos 10 campi, né, são várias realidades distintas. E esse concurso de redação, ele apresenta histórias e tem histórias que não são contadas através do texto. Que são esses desdobramentos, essas consequências boas. Eu agradeço demais a sua disponibilidade em estar aqui no Estação IFB, podendo compartilhar, tanto tecnicamente, tanto trazendo palavras de encorajamento, né, para que as pessoas vençam o medo, que consigam produzir bons textos e que façam boas redações e que a nota 1000 seja uma consequência. E principalmente por esse relato, que acho que inspira, estimula, instiga a gente a vencer as nossas barreiras e mais uma das consequências, ter essa mudança do nosso contexto. Diante disso, eu queria só que você pudesse deixar aqui para o nosso, que está nos acompanhando, uma mensagem final de coragem, né, para que sempre que estiver deparado com uma prova onde tem uma redação, que a pessoa possa ter o melhor desempenho possível. Eu que agradeço, assim,
Fico lisonjeada com o convite de ter podido vir aqui conversar com vocês um pouquinho mais. Claro que aqui a gente não consegue esgotar tudo que poderia falar sobre o assunto, né? Então trouxe aqui algumas pinceladas, né, para provocar, né, quem está nos ouvindo, né, os estudantes que estão aí com esse desafio até o final do ano de enfrentar o Enem, quem vai fazer a prova, né, no fim de semana aí também, se sentir um pouco mais seguros. Eu acho que, como eu falei, né, não encarem isso como algo que define a vida de vocês, né? Vocês não são uma prova, vocês não são uma redação, mas sempre é possível, né, melhorar, se aperfeiçoar, basta você ter curiosidade, né, ter vontade de ir atrás, recursos não faltam, dicas não faltam, né? Vocês têm, hoje em dia com inteligência artificial, né, a gente tem muitos recursos de plataformas online que fazem correção da sua redação. Então, se você quer, né, aprimorar e ter alguém que aponte suas falhas, às vezes não tem um professor com essa disponibilidade para estar corrigindo as redações, né, dos alunos para além das que já são feitas em salas de aula. Então, dá para contar com essas ferramentas também. Eu acho que tudo é válido. E acreditem, né, que só depende de vocês. Vai dar certo. Boa prova a todos. Então é isso, muito obrigado novamente. A gente se despede aqui de mais uma Estação IFB, o nosso podcast, e desejamos sucesso em todas as redações que vocês forem fazer. Tchau, tchau.